na tua palavra, que o teu Santo Espírito possa ministrar ao nosso coração. Que sejamos, Deus, tocados pelo Senhor. Que sejamos, meu Deus, transformados pelo Senhor. Que sejamos, meu Deus, a cada dia movidos pelo teu Santo Espírito nas nossas vidas, Deus. Que tudo que for falado, que tudo que for dito aqui, seja para a exaltação, glorificação do teu santo nome. Louvamos, bendizemos, glorificamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar no seu lugar. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre o tema: o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? E este tema me veio à mente um dia que eu estava caminhando lá no bairro Socado Filho, onde eu moro, e tem uma avenida lá, que é a principal do bairro, que se chama Lagoa da Prata, e eu vi um casal de idosos descendo a rua, e esse casal de idosos estava muito feliz. Pensa num casal feliz, satisfeito, plenos, olhando um para o outro, rindo. E aquilo me chamou a atenção, e lá na igreja nós temos alguns casais de idosos assim. Isso me chamou a atenção e me fez pensar um pouquinho em como eu estou vivendo minha vida e de que maneira, ou quais os passos eu poderia dar para que eu pudesse chegar ao final da minha vida, ou chegar na velhice, estando feliz, bem, alegre, pleno, ao lado da pessoa que eu amo, sabendo que estamos seguros. E essa vivacidade desse casal, esse jeito deles estarem andando ali, me chamou muita atenção. E eu fiz justamente essa pergunta: como eu estou vivendo a minha vida hoje para colher a felicidade no futuro? Como eu estou vivendo a minha vida hoje para colher, de certo modo, a felicidade ou a plenitude no futuro? O que eu estou plantando hoje para que o meu casamento, para que a minha família, para que a minha carreira, para que o meu futuro, ou no meu futuro, eu colha bons frutos? Os irmãos sabem muito bem que a palavra de Deus vai dizer que tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. Tudo aquilo que o homem semeia, ele colhe. E eu comecei a ficar pensando nisso. De que maneira eu posso viver a minha vida de forma que eu possa colher bons frutos no futuro? Existe um assunto que apavora muita gente. E o assunto se chama morte. A gente não gosta de falar de morte. Esse assunto é um assunto muito tenebroso. Teve um dia que eu estava conversando com um irmão, não lembro quem, e ele falou comigo assim: pastor, você passou no viaduto das almas? Eu falei: misericórdia, irmão, que nome horroroso de viaduto, né? Viaduto das almas. Não passei, acho que eu não devo ter passado. A morte é um assunto que a gente não gosta de falar e a gente não gosta de conversar. Esse assunto apavora muito as pessoas, porque é algo que não se tem muito controle. E pode acontecer de uma hora para outra. Alguns já diziam, né, para morrer basta estar vivo. Falar de morte é um negócio que mexe muito com a gente. Mexe com as nossas emoções. E nos preocupa, e por isso a gente não gosta nem de ficar pensando muito nisso. Então as pessoas preferem nem conversar sobre esse assunto. Tem algumas pessoas, inclusive, que quando você começa a falar sobre isso, a pessoa fala: vamos mudar de assunto? Vamos pensar em outra coisa? Vamos falar de coisa alegre? Vamos falar de coisa boa?
Porém, querido, falar de morte é muito importante. Pô, pastor, saí da minha casa, nesse frio, para falar de morte. Falar de morte, querido, é um assunto muito, muito, mas muito importante. Sabe por quê? Porque ele nos faz lembrar que a gente é limitado. Faz lembrar que a gente é finito. Faz lembrar que não estamos aqui para sempre. Faz a gente refletir, pensar que enquanto temos vida, nós precisamos tomar decisões importantes que tragam significado à nossa existência. E essas reflexões você só faz em vida. Não dá para você pensar nisso depois. Eclesiastes capítulo 9, por exemplo, versículo 10, que você conhece, Eclesiastes 9:10 vai dizer assim: o que as suas mãos tiverem de fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Querido, talvez você não goste de pensar nisso, mas um dia você vai morrer, e eu também, a menos que nos encontremos com o Senhor Jesus Cristo nos ares e não passemos pela morte. Nós somos finitos, nós somos limitados. E o texto de Eclesiastes vai dizer: o que vier na sua mão para você fazer agora, faça agora. Normalmente, quando eu participo de um velório, eu costumo dizer, gosto sempre de reforçar isso. Quando você está em vida, é hora de você dizer eu te amo. Você já disse eu te amo pro seu marido hoje? Já disse? Então você tem a oportunidade de fazer agora, vai, fala, eu te amo. Fala para sua esposa aí, eu te amo. Fala, eu te amo. Fala para o seu filho aí, eu te amo. Dá um abraço nele aí agora. Ô, gente, Jesus não vai ficar nervoso se vocês mexerem, não, tá? Pode ficar tranquilo. Dá um abraço no seu filho aí e fala, eu te amo. Bebela. Momento de falar essas coisas, querido, é agora. Momento de entregar flores é quando? Agora. Sabe aquele presente que a sua esposa está te pedindo já tem um tempão? É para poder comprar agora. Entendeu? Algumas coisas a gente tem que fazer agora, não dá para deixar para depois, porque pode ser que não dê tempo. E, por favor, me perdoem se tiver alguém aqui que está passando por um momento de luto muito forte. Eu não estou dizendo e nem desmerecendo a sua dor de forma alguma, querido. Só estou dizendo que, quando passamos por uma experiência como essa, é importante nós tirarmos lições para a nossa vida, para que esse tempo não seja passado de uma maneira assim, muito superficial. Esse tempo que a gente passa de luto precisa ser encarado com muita reflexão. E a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Pastor, mas por que você está falando sobre isso? O que isso tem a ver com o texto que a gente leu? Paulo, quando escreve a segunda carta a Timóteo, no texto que a gente leu, Paulo, quando escreve a segunda carta a Timóteo, Paulo sabe que o fim da vida dele está chegando. Paulo tem consciência de que o fim da vida dele está chegando. A segunda carta de Paulo a Timóteo é a última carta escrita de Paulo. E talvez o texto que a gente leu, talvez tenha sido uma das últimas palavras escritas do apóstolo Paulo. Paulo sabia que o seu tempo estava chegando ao fim. 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 6 que a gente leu, Paulo está escrevendo assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta, em algumas versões, de libação. Na minha versão, como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Tempo da minha partida aqui, Paulo não está falando de uma viagem. Paulo está falando do tempo da sua partida no sentido físico.
Paulo sabe que o tempo dele está acabando. Oferta de libação, querido. Quando o povo de Israel fazia o sacrifício diário, eles derramavam sobre o altar vinho ou azeite. Isso era a bebida de libação. Isso era a bebida que era derramada, oferta de libação, oferta de bebida. E eles colocavam isso para trazer um cheiro suave à oferta. Paulo está dizendo, eu estou sendo oferecido agora no altar do Senhor como oferta de libação, como um cheiro suave e agradável ao Senhor. E o tempo da minha partida está chegando. Paulo sabia que o tempo da sua partida estava próximo. Então Paulo vai dizer esse versículo que nós decoramos e utilizamos muitas vezes, mas na verdade pode ser considerado o epitáfio de Paulo. Qual que é o epitáfio de Paulo? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Para quem não sabe o que é epitáfio, epitáfio é o que é escrito normalmente na lápide. Isso que é epitáfio. Talvez esse fosse o epitáfio de Paulo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E essa frase de Paulo, esse epitáfio, esse provável epitáfio de Paulo, nos faz pensar algumas coisas. Primeira coisa que eu queria que você refletisse comigo. Qual o combate que eu estou combatendo? Primeira coisa que eu queria que você pensasse é isso. Qual combate eu estou combatendo? Ele vai dizer, combati o bom combate. Qual combate você está combatendo? Com o que nós estamos lutando? Tantas vezes, queridos, perdemos tempo com tantas coisas, com tantas bobagens, discussões que não levam a lugar nenhum. Investimos tempo e recurso em projetos sem sentido nenhum. Ficamos cansados sem sentido nenhum, esgotados sem sentido nenhum. Infelizmente, muitos estão combatendo o combate errado, transformando amigos em inimigos, cônjuges em rivais, filhos em fardo, pais em adversários, combatendo o combate errado da vida. Eu e a Priscila, a gente trabalha muito com casais, e uma das coisas que a gente fala nos nossos cursos é: o seu cônjuge não é o seu inimigo. O seu cônjuge não é o seu inimigo. E talvez ele diga coisas que você não queira ouvir, mas não porque é seu inimigo, muito pelo contrário, porque é seu amigo, porque é sua amiga, e quer o seu bem, e quer o seu melhor. E nós precisamos de pessoas que nos digam a verdade muitas vezes. Nós estamos vendo filhos combatendo contra os pais, colocando os pais como inimigos, colocando pais como adversários, como se os pais fossem entraves para a vida, não permitindo que eles façam aquilo que eles gostam de fazer. Quando eu digo para a Isabela, larga esse celular e vai fazer outra coisa, eu não estou prejudicando ela, muito pelo contrário, eu estou ajudando, eu estou fortalecendo. Nossos pais estão nos protegendo. Às vezes a pessoa que mais te ama, um amigo verdadeiro, um amigo real na sua vida, está falando coisas que você não gostaria de ouvir, mas ele está falando isso porque ele te ama. E você deveria dar ouvidos àquilo que ele está falando. Ao invés de ficar dando ouvidos às pessoas que querem a nossa ruína, ou que talvez não queiram a nossa ruína, mas que não estão nem aí para o resultado. Nós muitas vezes, queridos, Deus coloca muitas vezes pessoas ao nosso lado. E nós estamos lutando de maneira errada. Nós estamos
trabalhando, fazendo muitas atividades, nos tornando pessoas com a máscara de super producentes. Nós produzimos coisas em alta performance e nós não temos mais tempo, muitas vezes, para a nossa família. Não temos tempo mais para o nosso casamento. Qual é a batalha que a gente está lutando todo dia? Tem uma parábola em Lucas capítulo 12, versículo 16. Lucas 12, 16 tem uma parábola que vai dizer assim: então lhes contou uma parábola, Jesus contou a parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite te perdirão a sua alma. Então, quem ficará com o que você preparou? Qual batalha nós estamos batalhando? Qual luta nós estamos lutando? Nós estamos lutando para quem? Nós estamos lutando em nome de quem? Muitos estão travando guerra que Deus não mandou eles travarem. Deus não mandou fazer nada disso. E tem um monte de gente fazendo, achando que está fazendo a vontade de Deus. Eu já falei isso aqui, muito provavelmente. Às vezes nós ficamos nos perguntando: Senhor, qual que é a sua vontade? A vontade é que você cuide da sua família. A vontade de Deus é que você cuide do seu cônjuge. A vontade de Deus é que você cuide do seu filho. A vontade de Deus é que você o busque. A vontade de Deus é que você se arrependa. A vontade de Deus é que você se ofereça a Ele como sacrifício. Não tem nada mirabolante na vontade de Deus. A vontade de Deus é que você lute, que você combata o bom combate. Muitas vezes, queridos, travando guerras que Deus não mandou a gente travar, as pessoas estão ficando cansadas, atribuladas, desvanecidas, porque estão lutando em vão, estão correndo atrás do vento. Detalhe importante, e isso é totalmente pessoal. O que Deus está mandando você fazer é com você. E talvez você esteja pensando em um monte de coisa, mas Deus simplesmente está dizendo para você parar um pouco e dar atenção à sua família. Isso é pessoal. Isso é com você. A segunda coisa que a gente faz a gente pensar um pouco é: qual a corrida ou qual caminho eu estou percorrendo? Qual caminho eu decidi trilhar na minha vida? Paulo vai dizer: eu terminei a corrida. Qual corrida que você está correndo? Qual caminho que você está percorrendo? Para onde as suas escolhas estão levando você? A gente acabou de dizer: aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Quais são as escolhas que você está fazendo na sua vida? Lembra no início da pregação, falei de um casal de idosos e comecei a perguntar: quais as escolhas que eu preciso fazer agora para desfrutar uma plenitude amanhã? Gente, eu estou falando de vida, tá? Eu não estou falando de céu. Porque nós, muitas vezes, como cristãos, evangélicos, crentes, enfim, às vezes nós ficamos mirando assim, ó, só no celestial. Mas eu estou falando de vida. Vida. O que você está
fazendo agora, quais escolhas, quais caminhos que você está escolhendo agora para você colher bons frutos amanhã. Quais os caminhos que você está escolhendo? E, meu amigo, não tem jeito de terceirizar, não. A escolha é com você, não tem como terceirizar. É você que vai escolher. É você que escolhe os caminhos que você quer trilhar. É você que escolhe. Será que é o caminho do sucesso? Será que é o caminho da prosperidade? Será que é o caminho da estética impecável? Será que é o caminho de ser um profissional de alto rendimento? Qual é o caminho que você está escolhendo na sua vida? Quais são as escolhas que você está fazendo agora? Muitos queridos, infelizmente, estão correndo atrás do vento. Escolhendo coisas, vivendo um dia após o outro, mas escolhendo algumas coisas que no final vão levá-los à ruína. Eclesiastes capítulo 2, versículo 1 a 11, se você quiser abrir, fique à vontade. Eclesiastes 2, a partir do verso 1, vai dizer assim: Pensei comigo mesmo, vou experimentar a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluir que o rio é loucura, a alegria de nada vale, decidi me entregar ao vinho, à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu não queria saber o que valesse a pena debaixo. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu. Nos poucos dias da vida humana, lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também bois, ovelhas, mais do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e províncias. Servir-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos que vieram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer nenhum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçava para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Nós estamos gastando tempo com o quê? Quais são os caminhos que nós estamos percorrendo na nossa vida? Terceira pergunta: o que eu estou guardando? Paulo vai dizer: eu guardei a fé. O que você está guardando na jornada de vida? O que você está guardando com você? O que você está guardando no seu coração? O que está dentro do seu coração? Será que é ódio? Será que é raiva? Será que é rancor? Será que é culpa? O que está guardado dentro de você? O que está guardado dentro do tesouro do seu coração? Teve um filósofo que disse uma coisa que eu achei interessante e, infelizmente, é verdade. A gente não gosta de pensar, porque pensar dá trabalho. Ah, não, pastor, pensar sobre essas coisas? Ah, não. Eu prefiro viver minha vida. Só que refletir sobre essas coisas pode ser a diferença entre a vida e a morte. Pode ser a diferença entre uma vida bem-sucedida ou não sucedida. Deixa eu contar um caos para vocês. Eu conheci um rapaz, deve ter mais ou menos uns 3 anos. Ele começou a frequentar a igreja,
Chegou lá na igreja com um casamento muito arrebentado. Não vou citar nomes que está sendo gravado, mas chegou com um casamento muito arrebentado lá na igreja. E o casamento deles era tão complicado e tinha tanta violência no lar que eles chegaram a bater de corrente um na cara do outro. De corrente. E a vida deles era toda arrebentada. Eles chegaram lá na igreja e a gente começou um processo de restauração. Um dia esse rapaz estava me contando um detalhe muito interessante. Ele falou comigo que o sonho dele era ser policial. E um dia uns amigos dele virou para ele e falou assim: aqui, vamos dar uma puladinha na cidade tal? Nós vamos lá só buscar um carro e a gente volta. Beleza? Beleza. Entrou no carro com os amigos e chegou lá. E quando chegou lá, sabe o que era? Era um roubo de carro. Ele foi pego roubando um carro com os amigos. Teve ficha criminal e nunca mais pôde se candidatar ao sonho dele. Uma escolha. Uma escolha. João Alexandre tem uma frase que eu gosto também, que vai dizer o seguinte, não sei se é dele na verdade, mas eu escutei da boca dele. João Alexandre cantou. Ele vai falar assim: se você não pensa, alguém pensa por você e te escraviza. Se você não pensa, alguém vai pensar por você. Um tempo atrás, existia um burburinho terrível. Por quê? Lá nos Estados Unidos. Porque o pessoal chegou à conclusão, os pesquisadores chegaram à conclusão, de que os filhos estavam sendo educados pela MTV e alimentados pelo McDonald's. A gente fala, isso não é real. Será? Queridos, nós estamos não é de agora isso, mas nós estamos vivendo uma vida tão atropelada que a gente não para mais para poder pensar sobre as consequências de algumas escolhas que nós fazemos. Por isso que a pergunta é, o que eu estou guardando dentro do meu coração? O que eu estou levando comigo dentro da minha mochila? O que eu estou levando comigo na minha trajetória de vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que está ocupando a minha mente? O que está ocupando a sua mente? Será que aquilo que está ocupando a sua mente é aquilo que é importante? É o que tem prioridade? O que está ocupando a nossa mente todo dia? O que está ocupando a mente dos nossos filhos? Deixa eu trazer um outro negócio que talvez você não saiba. Eu estava assistindo um podcast, eu gosto muito de ver muitas coisas, gosto de ler muitas coisas, ver muitas coisas. Eu estava assistindo um podcast de um pessoal que trabalha com produtos, principalmente produtos infantis. E aí, nesse podcast, esse pessoal foi chamado para poder desenvolver alguns produtos da Danone. E aí, ela dando essa entrevista no podcast, ela contando o que estava acontecendo. Eles pegaram várias embalagens e colocaram para as crianças acessarem as embalagens dos alimentos da Danone. E num dado momento, uma criança que queria comer um danoninho, ela não conseguia abrir. E aí ela apertou o danoninho. E dessa pesquisa e desse estudo nasceu o Danoninho Squeeze. E sabe qual que foi a conclusão? É que as crianças não estão tendo mais mobilidade para poder fazer com seus dedinhos algumas atividades minuciosas que elas conseguiriam fazer. Crianças mais velhas não estão conseguindo mais amarrar os cadarços. Por que disso? Porque o estudo mostrou
que as crianças estão perdendo as habilidades motoras mais delicadas por causa do celular. Porque elas pegam o celular e ficam assim, ó. E nós estamos olhando isso de longe, e nós não estamos mais pensando em algumas coisas. O que você está carregando na mochila e o que você está colocando na mochila do seu filho? Na mente do seu filho. O que ocupa a sua mente o tempo inteiro? Provérbios capítulo 15, versículo 13. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. O que está dentro do seu coração? O que você está carregando dentro do seu coração? Provérbios 17, 22. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. O que eu estou carregando comigo? Tristeza, angústia, falta de perdão, falta de amor? O que está guardado dentro de mim? Infelizmente, queridos, esse é o cenário de muita gente. Pessoas que não sabem o combate que devem combater, o caminho que devem percorrer e nem o que devem guardar dentro de si. Não sabem, estão perdidas. Mas a vida, querido, ela não precisa ser assim. Amém? A vida não precisa ser assim. Enquanto estamos vivos, enquanto o sangue corre nas nossas veias, enquanto nós estamos respirando, enquanto nós temos vitalidade, nós temos a oportunidade de mudar o cenário. E olha o que eu estou falando aqui, que eu acho que essa é uma das vantagens de ser pastor interino. A gente não sabe da vida de ninguém, né? Você da vida de ninguém. Mas se você está guardando dentro do seu coração algo ruim, se você está trilhando caminhos que não deveria, combatendo combates que não deveria, você pode mudar. Você pode escolher mudar. Deus nos deu o direito de escolha. Deus nos deu o direito de tomar decisões. Deus nos deu essa capacidade, queridos. Temos a oportunidade de fazer diferente, de viver em novidade de vida. Enquanto estamos vivos, podemos ser transformados, melhorados, modificados, podemos plantar diferente para colher diferente. Enquanto nós estamos vivos, nós podemos tomar essas decisões. Voltando novamente para Paulo. Qual é a batalha de Paulo? Qual deve ser a nossa batalha? Qual deve ser a nossa principal batalha? A batalha de Paulo é apresentar-se ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E essa também deve ser a nossa batalha. Apresentar-se ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. 1 Coríntios, capítulo 9, palavras de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo de número 25, Paulo vai dizer assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para poder obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado.
Paulo luta todos os dias da vida dele para apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Agradável não aos outros, agradável não ao cenário do mundo, mas agradável a Deus. Porque esse é o padrão. Paulo luta todo dia, ele vai dizer, eu esmurro o meu corpo. É essa batalha que eu enfrento. É essa luta todos os dias, Paulo vai dizer para nós. O caminho que Paulo tem como alvo é o viver em Cristo. Esse é o caminho de Paulo. Paulo vai dizer para nós em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14, Paulo vai dizer, irmãos, não penso que eu já mesmo tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo, e o seu caminho deve ser Cristo Jesus, 24 horas. Não confunda estar em Cristo em 24 horas, não confunda estar em adoração 24 horas com estar presente aos cultos. Este é um momento importantíssimo que você deve fazer. Não falte, esteja presente, principalmente domingo que vem. Amém? Domingo que vem você tem que estar aqui, domingo que vem é agenda. Os almoços não existirão domingo que vem. O mais importante é aqui. Domingo de manhã. Mas, queridos, estar aqui reunido é importantíssimo. Você não deve deixar de fazer. Mas a sua vida de adoração tem que ser diária. Quantos de nós, e é uma coisa que eu preciso me policiar, quantos de nós, a primeira coisa que nós fazemos quando levantamos é pegar o celular? Quantos de nós? O celular está na cabeceira da cama já está no criado. Eu já acordo com ele despertando. E eu levanto e uma das primeiras coisas que a gente normalmente faz é pegar o celular. Ao invés das primeiras coisas deveriam ser, Senhor, obrigado pela noite. Obrigado por esse dia que eu vou ter. Que seja um bom dia na tua presença. Que teu Espírito Santo esteja comigo em qualquer lugar que eu estiver. Que quando eu chegar, o reino do Senhor chegue comigo. Onde eu chego, o reino de Deus chega. E o reino de Deus, Jesus vai dizer para nós que o reino de Deus está dentro da gente. Então, quando você está na padaria, querido, o reino de Deus chegou lá na padaria, velho. Não é possível, vocês não vão dar nem um amenzinho. Nem um aleluia. Não é verdade? O reino de Deus habita dentro de nós. Gente, e onde você está, Deus está. A palavra de Deus vai dizer para nós, Jesus vai dizer para nós, e estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Com você, querido. Já pensou nisso? O Salmo 23 vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Vai ter vale da sombra da morte? Vai. Vai ter dificuldade? Vai. Vai ter doença? Vai. Vai ter problema? Vai. Mas tu estás comigo. Salmo 139, a partir do versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e me levanto, esquadrinhas o meu levantar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos, ainda a palavra não chegou na boca, mas tu já conheces, Senhor, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. O Senhor está com você, querido. Este deve ser o nosso caminho, viver Cristo 24 horas. Em Cristo, por Cristo, através de Cristo. Paulo tinha este alvo.
Este deve ser o nosso alvo. Terceiro, o que Paulo guarda no seu coração é a sua fé. Ele vai dizer no final: combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. O que Paulo guarda no seu coração é a fé. Que fé, pastor? Romanos capítulo 8, que você conhece muito bem. Romanos capítulo 8, versículo 35, a partir do 35. Paulo vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É isso. Paulo guarda a sua fé. Na quinta-feira nós tivemos um estudo bíblico e eu estava comentando que muitas pessoas estão crendo em uma promessa que Deus não fez. Estão baseando a sua vida em promessas que Deus não fez. Quando Deus me chamou ao ministério pastoral, Ele disse para mim: eu vou cuidar da sua família e não vou deixar nada faltar para você. Foi isso que Ele me prometeu. Deus não me prometeu que eu ia pastorear uma igreja grande, Deus não me prometeu que eu ia ter carro zero, Deus não me prometeu que eu ia morar num apartamento de cobertura, Deus não me prometeu nada disso, Deus me prometeu que cuidaria da minha família. Se Ele vai dar isso ou não é outra história, mas o que Ele prometeu para mim, Ele cumpriu e nunca faltou nada na minha casa. Até mesmo antes do ministério pastoral. Teve um dia, rapidinho, eu gosto muito de contar causa, né, mas teve um dia, estava eu e a Priscila em casa, a gente morava em Itaúna, e os meninos eram muito novinhos. Eu tive gêmeos, né, igual vocês ficaram sabendo. Teve um dia que eu cheguei em casa, a Priscila estava com a mamadeira numa mão, a mão na outra, um menino no peito e fazendo assim com um carrinho, sabe? Era um tempo bem complicado. Eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro mesmo. E um dia eu olhei para a Priscila e falei assim: hoje não tem nada para comer, não. Não entrou dinheiro, não entrou o projeto que eu achei que ia entrar. Hoje não tem nada para comer, não. Eu estava no último ano da faculdade quando os meninos nasceram. De repente tocou o interfone. E era uma vizinha nossa, e era uma colega minha de turma. Ela tocou o interfone e falou assim: eu recebi um dinheiro, passei no supermercado e fiz a compra para vocês. Aconteceu isso também na minha casa, na minha família de origem com os meus pais. Teve um dia que nós olhamos em volta da mesa, meu pai estava enfrentando uma dificuldade. E ele também tinha começado um ministério novo e aí não tinha nada, não tinha nem salário definido na época. E a gente começou essa igreja do zero. E um dia meu pai também sentou à mesa com a gente, reunido, e falou assim: vamos agradecer a Deus pelo alimento. E nós, filhos, olhamos para a mesa e não tinha nada. Eu falei: pai, mas o que nós vamos comer? Não tem nada. Ele falou: a geladeira está vazia, os armários estão vazios, mas nós vamos agradecer ao Senhor pelo alimento. E quando agradecemos ao Senhor, tocou o interfone e alguém falou: pastor, trouxe a compra do mês. Ah, pastor, não acredito nisso não. Problema seu. Eu vivi a providência de Deus na minha família. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você precisa guardar no seu coração a fé. Queridos, que a gente possa, em vida, preste atenção nisso, que a gente possa, em vida, agora, em vida, tomar decisões que glorifiquem a Deus. Andar por caminhos que são guiados por Deus. Guardar o que é precioso
aos olhos de Deus. Para quê, pastor? Para você poder dizer que nem Paulo. 2 Timóteo, capítulo 2, capítulo 4, versículo 8. 2 Timóteo 4, 8. Paulo vai dizer: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? Você quer se encontrar com o Senhor? Então a coroa da justiça está reservada para você. E para que você possa desfrutar em vida, eu vim para que vocês tenham vida, e vida é abundância. Para que você possa desfrutar em vida, você precisa escolher caminhos em vida. Viva Cristo e você estará com Cristo. Amém? Vamos ficar de pé? Não sei se alguém quer dar uma palavra.